Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. E para você sempre o nosso abraço e o nosso agradecimento por estar nos assistindo em nossos perfis no Facebook e nas nossas redes sociais. Temos, como eu disse, os perfis lá no Facebook, mas no Facebook o principal é você seguir a nossa página, a página do Cubo Notícias, para você receber as informações aí direto nas suas redes sociais. Sempre que tem novidade você já recebe aí exclusivamente em primeira mão, né? Quando você está seguindo. Se você não tem Facebook, vai lá no Instagram, segue a gente por lá. Temos também o nosso canal do YouTube, a Rede X, o antigo Twitter e o principal, para quem não tem rede social, tem o nosso site, o site do Cubo Notícias, sempre com as principais informações, principalmente as notícias do interior paulista, da nossa região e da cidade de Porangaba. É o único portal de notícias que traz todas as notícias da cidade de Porangaba. É o único, não tem outro, tá bom? E vamos destacar para você deve estar querendo saber como que vai ficar o clima ou a temperatura depois da friaca deste começo e meio de semana, né? Dessa onda de frio que foi uma das mais fortes nos últimos 4 anos. Então vamos saber se o frio continua, se fica essa tendência de normalidade, né, parece que está normalizando, ou se vem outra frente fria por aí. Se acompanha a partir de agora na previsão do tempo. Pois bem, gente, depois desta onda de frio que aqui em Porangaba causou na manhã da última quarta-feira, uma sensação térmica de 2 graus, ficou com 3, mas sensação de 2, em alguns lugares até menos, né, com uma geada também muito forte. Depois dessa friaca, teremos uma certa normalidade no clima, né? Porque esse clima extremamente frio é um pouco atípico aqui para a nossa região. Mas teremos ainda temperaturas agradáveis, temperaturas aí um pouco típicas de inverno, conforme a gente vê aí na tela. Pois é, nesta sexta-feira a coisa já está normalizando, né? Ontem também fez até um pouquinho de calor, ficamos na casa dos 25 graus, hoje podendo chegar a 26. E amanhã, sábado, esquenta um pouquinho mais. Teremos um dia de sol com algumas nuvens, tem risco de névoa ao amanhecer em algumas localidades. E à noite, com muito poucas nuvens. Teremos pouquíssimas nuvens no céu noturno de sábado, dia 28 de junho, com temperatura máxima que vai esquentar um pouquinho, 29 graus, né? Um pouquinho de calor, e temperatura de 16 graus na mínima, temperatura agradável entre a noite e a madrugada. Teremos também um domingo com sol, só que muitas nuvens durante a parte da manhã e da parte da tarde, teremos até período de céu nublado, mas sem chances de chuva. Domingo será com uma noite também bem nebulosa, com bastante nuvens, mas como eu disse, não tem possibilidade de chuva. Apesar disso, a gente até vai sentir um tempinho abafado no domingo, porque teremos 30 graus na máxima e mínima de 15. A segunda-feira é previsão de algumas nuvens durante o dia. Nada assim muito carregado, mas algumas nuvens durante o dia, durante a tarde. À noite é que o céu vai ficar com mais nuvens. Mesmo assim, segunda-feira também sem chances de chuva. Vai refrescar um pouquinho na segunda, mas não vai fazer frio não. Teremos 25 graus de máxima, mínima de 14, que é a mesma temperatura de terça-feira. Terça-feira também com sol, muitas nuvens durante o dia. Teremos até período de céu nublado, noite um pouco mais limpa, com um pouco menos de nuvens, mas ainda persistindo a nebulosidade. Teremos temperatura de 25 graus na máxima, mínima de 14 na terça-feira. Também deve ficar mais ou menos a mesma coisa na quarta-feira. Quarta-feira sol com muitas nuvens e também teremos período de céu nublado, mas também sem chances de chuva. Também à noite com muitas nuvens. Quarta-feira, meião de semana, com temperatura agradável, máxima de 25 graus, mínima de 13. Ou seja, a chuva dá uma afastadinha, tem nebulosidade, mas sem chances de chuva, e temperatura agradável nos próximos dias, pelo menos até a próxima quarta.
Vamos com as notícias aqui do interior de São Paulo e muitos acidentes acontecendo no interior paulista, nas estradas paulistas. Este acidente aconteceu aqui na região de Sorocaba, né? Porangaba fica entre a região de Tapetininga, entre a região de Botucatu e entre a região de Sorocaba, né? Porangaba fica estrategicamente localizada entre essas três regiões. Mas em Piedade, entre Piedade e Votorantim, região de Sorocaba, este gravíssimo acidente, uma batida muito feia entre dois caminhões que matou 3 pessoas na rodovia Raimundo Antunes Soares, entre Votorantim e Piedade. Foi hoje de madrugada esse acidente. Conforme apurado pela reportagem da TV Tem, a roda de uma carreta se soltou na rodovia e o motorista do caminhão que transportava verduras, que a gente está vendo aí esparramada por toda a rodovia, ele perdeu o controle da direção ao avistar essa roda solta. Ele bateu na traseira de outro caminhão que estava carregado com cimento, que estava parado no acostamento. 3 pessoas que estavam no caminhão de verduras não resistiram aos ferimentos e morreram. A gente vê aí o veículo atingido, ficou completamente amassado. Olha, cena bem chocante mesmo. O motorista do caminhão de cimento que estava estacionado, ele não se feriu. Precisou ser feita uma interdição no período da manhã, uma interdição rápida, e depois o acostamento é que foi interditado para resgate das vítimas e também dos veículos, né, retirada dos veículos atingidos. E a carga, né, que ficou na pista. Bom, gente, essa notícia aqui trata-se de um CPF que foi cancelado, muito bem cancelado pela polícia, aliás, parabéns aos policiais, tem que fazer assim mesmo. Né? Vagabundo que reage contra a polícia tem que sentar no colo do capeta. Um meliante de 29 anos morreu após atirar contra um policial militar e ser baleado na noite de ontem em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada após uma denúncia anônima que informou a respeito de um homem que estava escondido numa residência no bairro Parque Bauru, portando armas e drogas. Ao chegarem ao local, a equipe abordou 2 pessoas na frente da casa. Um homem tentou fugir e atirou uma vez contra os policiais. Bom, atirou na polícia, tem que levar. A polícia revidou, efetuou 5 disparos, o suspeito foi baleado. Mas como diz a lei, né, todos merecem o direito à dignidade, à saúde e à integridade física. O mesmo atirando na polícia, né, ele foi alvejado, mas foi respeitado aí o direito dele de atendimento médico. O SAMU foi chamado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas ele morreu no local. Então não chegou nem a dar trabalho lá no hospital, ele já sentou no colo do capeta ali mesmo. Durante buscas na casa, os policiais encontraram armas com numeração raspada, munições e mais 3 quilos de maconha e porções de cocaína e crack. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Esse daí não volta para o tráfico, com certeza absoluta. A ocorrência foi registrada no plantão policial como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. A equipe envolvida prestou depoimento, entregou as armas para análise pericial e o caso será investigado na Delegacia Seccional de Bauru. Quanta burocracia, né, para encarar o fato de um policial que reagiu em legítima defesa, né? Teve que entregar as armas, a equipe teve que entregar as armas, vai passar por perícia para saber quem foi que atirou no bandido, né? Eita, nós, num país decente, esses policiais teriam sido condecorados. Bom, a Polícia Federal esteve atuando na região de Bauru, né? Esteve atuando também em municípios paulistas, porque foi deflagrada nesta semana uma operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Essa operação ocorreu ontem para o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão na região de Bauru,
e também Piratininga, aqui no interior de São Paulo. A ação tinha a intenção de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e resultou em uma prisão em flagrante, apreensão de uma arma e R$ 15 mil em dinheiro. Os mandatos foram expedidos pela Justiça Estadual em Bauru e, segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram que o grupo também praticava agiotagem, né? Emprestava dinheiro, né? Um grupo de traficantes, de lavadores de dinheiro do tráfico, que emprestava dinheiro para os outros a juros altíssimos e caso a pessoa não pagasse, era cobrado na base da porretada, isso se não fosse na base do tiro. Era recorrido aí à violência para cobrar as dívidas que não eram pagas. Além disso, segundo a PF, os criminosos utilizavam ameaças, agressões e extorsão para coagir os devedores. O caso está em investigação, portanto, para saber quais outros elementos ainda poderiam estar na região, no interior paulista, praticando lavagem de dinheiro em favorecimento do tráfico de drogas. Bom, gente, vamos com mais um caso envolvendo um acidente de trânsito. Nesse caso, não sei se dá para dizer que foi propriamente um acidente, porque na cidade de Pardinho, aqui na nossa região de Botucatu, morreu da manhã de terça-feira um homem, né, um morador de Pardinho. Ele faleceu após sofrer mal súbito, enquanto ele estava dirigindo pela estrada municipal Constantino Pauletti, localizada na zona rural de Pardinho. Segundo as informações que foram passadas pela polícia, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista após passar mal durante a condução do veículo. Ele foi socorrido por vizinhos, foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de Pardinho, mas não resistiu. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente pelas autoridades, as causas do mal-estar estão sendo apuradas. Bom, mal-estar, né? Mal súbito, né? Passou mal, tinha algum problema de saúde, pode ter sofrido ali um infarto, uma parada cardiorrespiratória. O caso comoveu os moradores de Pardinho e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Botucatu para os exames de praxe. Ontem, você que acompanha aqui nossas redes sociais, se você não segue, siga agora, né? Para você acompanhar, não perder a linha do tempo dos assuntos que nós destacamos aqui. Ontem eu coloquei um vídeo falando sobre linha de cerol caindo na casa das pessoas, colocando em risco as pessoas dentro de casa. E olha a notícia que nós temos aqui também sobre cerol. Aconteceu aqui no interior de São Paulo. Um homem foi socorrido em estado gravíssimo pelos bombeiros, foi encaminhado para o hospital Mário Gatti, porque trata-se de um motociclista que cortou o pescoço em linha de pipa. Esse motociclista ficou gravemente ferido após esse corte no pescoço com linha de cerol, foi constatado pelas autoridades, fato que aconteceu na Avenida São José dos Campos, no bairro Swiss Park, em Campinas. Aconteceu ontem isso. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18 horas e 2 viaturas realizaram o atendimento da vítima, que apresentou um corte profundo no pescoço e grande perda de sangue. A gente vê nessas imagens aí a equipe dos bombeiros tentando estancar o sangue do motociclista. Em um outro vídeo que a gente não vai colocar aqui porque tem imagem de sangue e se a gente colocar o vídeo pode até cair das redes sociais, né? A gente pode ver o sangue que caiu também sobre a motocicleta da vítima. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Mário Gatti em estado gravíssimo, mais uma vez por causa de linha de cerol. Olha, só vai tomar jeito quando começar a fiscalizar, porque a lei existe. A lei contra o cerol, o uso do cerol e a venda existe. O problema é, ninguém fiscaliza. Aliás, no Brasil, não precisava mudar as leis. Se as leis fossem seguidas à risca, fossem só apenas retirado as brechas, né, para não se seguir a lei, as riscas, porque tem a lei e depois eles criam ali uma brecha para se burlar a lei. Mas se as leis fossem seguidas à risca, isso daí não acontecia.
Ontem mostrei um caso aqui em Porangaba, linha de cerol dentro de casa. E vários outros moradores testemunharam, fizeram comentários, dizendo que dentro de suas residências encontraram linhas com cerol. Inclusive teve uma vizinha ali que falou que quase todo dia tem linha com cerol dentro do quintal da casa dela. Agora ninguém toma providência nenhuma. Eu peço com todo respeito à Polícia Militar, comece a atuar nessa área, porque nesse sentido a Polícia Militar está deixando a desejar. Vê gente empinando pipa, aborda. É menor de idade, conduz à delegacia, porque quem vai responder legalmente são os responsáveis. Porque não é possível que um pai e uma mãe não vejam que o filho está empinando pipa com cerol. O problema é que hoje pai e mãe só sabem fazer o filho, mas educar e criar não sabe. Empurra para a escola ou para a creche, deixa a educação a cargo dos professores e o resto que se dane. Né? E as autoridades também, que não fazem nada. Pô, vamos falar a verdade. Pode ser feita lei municipal multando o comerciante ou as pessoas que estejam com linha de cerol, em posse de linha de cerol? Pode ser feita apesar de existir a lei estadual, lei federal, pode existir uma lei municipal com uma multa maior. Pode fazer a lei. O problema é que os vereadores, principalmente que os de Porangaba... É que eu quero evitar a fadiga. Toda sessão da Câmara que eu assisto, olha, já vamos para 7 meses dessa legislatura, eu só vejo homenagem e título de cidadão. Homenagem, título de cidadão. Nome de rua, nome de prédio, título de cidadão. Homenagem, toda a sessão da Câmara. Eu não vi até agora um vereador dessa legislatura propor um projeto de lei interessante. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Um projeto de lei decente. É só homenagem. Título de cidadão. Nome de rua. Aprovar projeto. E só. Então tem que criar um projeto de lei. Comércio que for pego vendendo cerol, multa de 30, 40, 50 mil, ou ser lacrado por tantos meses. Mas não fazem. Procon tem que atuar, ganhou viatura agora do deputado Celso Russomano, que deu essa viatura para vários municípios aqui da região, do interior paulista também. Começar aí, o fiscal do Procon tem autonomia e é prerrogativa do fiscal do Procon entrar no comércio e fazer fiscalização completa, inclusive, se necessário, com o apoio da Polícia Civil ou Polícia Militar. Pô, mas não fazem. E lei também não criam. É só, como eu disse, título de cidadão, homenagem. Aliás, falando em homenagem, tem um projeto na Câmara, já que vocês gostam de homenagem, tem um projeto na Câmara de 2017, de autoria do ex-vereador João Paulo Urias, o João do Luabella, que faz homenagens a cidadãos porangabenses que se destacam em determinadas áreas, na área de educação, na área de cultura, cidadão de destaque. Esse projeto de lei, no comércio, esse projeto de lei foi feito pelo vereador João Paulo Urias e deveria ser executado todos os anos, porque diz no projeto de lei que anualmente, no mês de setembro, seriam apresentados uma lista de nomes de cidadãos porangabenses, né, que se destacaram em suas respectivas áreas, e seria colocado no site da Câmara uma votação popular para escolher qual cidadão merecia o título de destaque do ano na cidade de Porangaba, por parte da Câmara. Aí os cidadãos porangabenses escolheriam os destaques, os homenageados. Mas isso aconteceu só 2 edições. Lei de 2017, que não está sendo cumprida, deveria ocorrer todo ano na Câmara de Porangaba essa votação, essa homenagem popular aos destaques de Porangaba. Mas acontece que não fazem, porque quem escolheriam os destaques seriam os votantes, seria a própria população. Mas não, aqui existe certo interesse em homenagear um ou outro, né?
O puxa-saco carreirista sabe que é puxa-saco. Mas não se faz o projeto de lei dedicado a homenagens aos cidadãos, que existe e está vigente na Câmara de Porangaba. É lei municipal, foi aprovada em 2017, de autoria do ex-vereador João do Loabella. Enfim, né? Porque se segue esse projeto de lei, fazia numa ou duas sessões essa homenagem. Agora fica o ano inteiro só fazendo homenagem e lei que importa para o município não fazem. Bom, vamos continuar aqui no interior de São Paulo. Um homem de 44 anos... É cada coisa, viu? Um meliante de 44 anos preso segunda-feira. Sabe o que ele estava fazendo? Lá na cidade de Conchas, segunda-feira, agora dia 23. Ele estava furtando placas de veículos estacionados na rua. Ele furtou 15 placas de veículos estacionados em Conchas. Segundo a PM, os crimes começaram no final de semana e se estenderam até a madrugada de segunda-feira, quando mais uma vítima procurou a polícia e o autor foi preso. Os policiais militares encontraram as 15 placas retiradas dos veículos e o detido já tem passagem, foi autuado em flagrante, já tem passagens. Aliás, não é passagem, é passagens. Tem várias passagens. Por furto, por roubo. Mas é aquilo que eu falei, as leis, né? As brechas, daqui a uns dias, se já não está de volta às ruas, né? Normalmente esse tipo de furto é praticado para usar a placa em outros veículos irregulares e ligados a crimes, né? Crimes de facção, crimes, né, de gente mais grossa, crimes mais elaborados, né? Porque esse daí é um bunda suja, é um ladrãozinho de placa. Mas ele deve ter contato com criminosos aí de mais periculosidade. Então, a informação apurada até o momento é que esse emplacamento seria vendido a algum ferro velho, foi o que ele disse. Mas duvido muito, né? Os proprietários dos veículos tiveram que comparecer na delegacia lá de Conchas para recuperar o material e assim começar a fazer a regularização dos automóveis. Até placa de carro estão roubando. Esse crime aí aconteceu no último final de semana, até segunda-feira agora, na cidade de Conchas. Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui da cidade de Porangaba. Fazendo um pedido novamente à Prefeitura de Porangaba, ao espaço do internauta. Mais uma vez eu pensei que já tinha sido solucionado esse problema. Então, mais uma vez, a gente pede ao Departamento de Obras da cidade de Porangaba. Nós estamos colocando essas imagens que nós já publicamos aqui, mas vamos colocar outras imagens também, dessa ponte que fica lá no bairro Rio Bonito. Está muito danificada. A gente vê a madeira da ponte ali do Rio Bonito muito danificada. Tem partes da madeira ali quebradas. Não tem guarda, não tem o guarda-rail, né? Vamos colocar essa imagem aí de um veículo. Esse veículo aí, ele caiu nessa ponte no mês de dezembro. Então já teve acidente aí. Essa ponte também serve como passagem de caminhões, né, que vão até as propriedades para escoar a produção rural. Passa ônibus escolar. Então é um local que merece um reforço. Essa ponte já deu o que tinha que dar. As imagens são claras. Madeira podre, quebrada. E teve veículo que já caiu. Não tem a guarda da ponte. Então já pedimos o ano passado, né? Então, nesse tempo, a ponte vai se deteriorando mais ainda. Então, pedimos ainda mais urgência ao Departamento de Obras para que se dedique atenção à reforma ou até reconstrução, se tiver que fazer, dessa ponte lá no bairro Rio Bonito, de importante acesso aos moradores e também de escoamento da produção rural ali na região. Fica aí registrado mais uma vez. Ponte no bairro Rio Bonito, que já teve acidente em dezembro, queda de veículo, e os moradores têm receio de que aconteça algo mais grave, ainda mais grave. Daqui a pouco tem outra notícia lá do bairro Rio Bonito também, já já.
na noite de domingo, por volta das 22h30, houve um atropelamento aqui em Porangaba. Um homem de 56 anos foi atropelado por um carro na altura do quilômetro 66 da rodovia, rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, que liga Porangaba a Cesário Lange. Foi ali próximo à segunda ponte, próximo ali à entrada do bairro das Partes 2. De acordo com informações da polícia, o condutor do veículo Fiat Uno, um homem de 31 anos, seguia no sentido Cesário Lange quando, após cruzar com outro carro em sentido oposto, avistou a vítima caminhando no meio da pista. Ele não conseguiu evitar a colisão. O motorista parou imediatamente, acionou socorro. A ambulância esteve ao local, ele foi atendido por uma equipe e foi levada para o pronto atendimento municipal. Só que com múltiplos ferimentos, né? Então, dado a certa gravidade do caso, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, onde permanece internado. A gente recebeu informações que o estado dele é estável, tá? As causas do atropelamento ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Bom, a gente recebeu a informação de quem se trata, né? Mas a gente não pode falar aqui quem, né, é a vítima. Mas é uma pessoa bem conhecida na cidade que costumeiramente, tanto na cidade quanto nas estradas rurais, vivia andando pelo meio da pista, né? Então, quando a gente soube de quem se tratava, até a gente pensou o seguinte: bom, estava demorando a acontecer isso. Era evidente que uma hora ou outra ia acontecer isso com ele. Mas enfim, a gente espera que ele se recupere. Diz que está fora de risco, né? Mas teve ferimentos aí bem considerados. Bom, também na noite de domingo, por volta das 22h45, quase no mesmo horário desse acidente, teve uma tentativa de furto aqui em Porangaba, na empresa Loja de Materiais para Construção Fortaleza, localizado aqui na rotatória de Porangaba. Segundo informações, os criminosos tentaram acessar o interior do estabelecimento pelo telhado, com o objetivo de desativar a central de alarme monitorado. Bom, aí já fica uma dica. Se os caras sabiam onde ficava o núcleo da central de alarme monitorado, é gente que tem informação privilegiada, porque eles tentaram ir ali, né? No sistema, para cortar o monitoramento. Só que trata-se de um sistema moderno. Você entrou em contato com ele, ele já emite sinal. O sinal de intrusão foi detectado pelo sistema de segurança que acionou a central da empresa Space Security Monitoramento. Rapidamente, uma equipe de apoio foi até o local e o responsável pela loja também foi comunicado pelo sistema via celular ali e acompanhou toda a ocorrência. Graças à agilidade da equipe e à eficácia do sistema de monitoramento, a tentativa de furto foi frustrada. Apesar da ação criminosa, nada foi levado do estabelecimento. A polícia militar foi acionada, o boletim de ocorrência registrado e as imagens captadas pelas câmeras de segurança foram entregues às autoridades para auxiliar na identificação dos suspeitos, que até o momento ainda não foram localizados. A empresa reforça que o investimento em segurança eletrônica foi fundamental para evitar maiores prejuízos. Curioso isso, muito curioso, os caras irem ali exatamente onde estava a central do sistema de monitoramento. Só que, né, trata-se de um sistema moderno que você colocou a mão ali, ele aciona. Então você pode saber até onde está a central, mas se você tentar burlar, ele aciona do mesmo jeito. Parabéns à empresa Space pelo rápido desempenho aí, evitando este crime na cidade de Porangaba. Bom, gente, ontem foi dia dos tombamentos, né? 2 tombamentos de caminhões aqui na cidade de Porangaba. Uma aconteceu entre o município de Porangaba e Bofete, o outro aconteceu entre o município de Porangaba e Guareí. Vamos primeiro, por ordem cronológica, no que aconteceu na parte da manhã.
Essa carreta Mercedes-Benz, com imagens aí do nosso amigo Elias Marques, um abraço para ele, que sempre está colaborando com a gente aqui. Essa carreta Mercedes-Benz carregada com pneus tombou na altura do quilômetro 171 da rodovia Castelo Branco, na pista sentido interior entre os municípios de Porangaba e Bofete. O acidente aconteceu ontem por volta da 1h30 da madrugada e, apesar do susto e dos danos materiais, o motorista não sofreu ferimentos. Aliás, foi 1h30 da madrugada de quarta-feira, só fazendo essa retificação aqui, 1h30 de quarta-feira. Apesar do susto, né, o motorista não sofreu ferimentos. A equipe da CCR SP Vias e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas, estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do tráfego, que não precisou ser ali interditado. A causa do tombamento ainda não foi esclarecida, né, mas possivelmente o motorista pode ter dormido 1h30 da manhã, né? O veículo saiu da pista, caiu ali na valeta e tombou. Então são as causas mais possíveis. Foi feito também o transbordo da carga, que teve início no fim da manhã com acompanhamento da concessionária, foi terminar só no fim da tarde. A carreta ocupava parte do acostamento, não houve necessidade de interdição, o tráfego seguiu normalmente no trecho, com orientação aos motoristas para redobrarem a atenção ao passar pelo local. Outro tombamento, esse sim foi ontem. Ontem à noite, por volta das 19 horas, vamos colocar as imagens aí, nós estivemos presentes aí, na rodovia Aristides da Costa Barros, que liga Porangaba a Guareí. Ali na altura do quilômetro 51 mais 700, perto do limite de município entre Porangaba e Guareí, o limite fica no quilômetro 51, né? Então, bem perto ali, aconteceu esse tombamento. Trata-se de um caminhão Mercedes também, estava carregado com farelo e, segundo a motorista que estava dirigindo o caminhão, aí é um trecho de subida, ela estava subindo, sentido Porangaba-Guareí, ela iria pegar ali um retorno para o município de, aliás, uma estrada de terra ali, um acesso que tem à esquerda dela, né, teria esse acesso à esquerda para o município de Quadra, porque ali nesse ponto, no 71 mais 700, subindo ali, tem um acesso à esquerda que liga até o município de Quadra. E esse caminhão estava indo até lá, estava carregado com farelo, indo até o município de Quadra. Só que no final ali da subida, segundo a condutora, o caminhão apresentou uma pane mecânica. Então, ela colocou o caminhão no acostamento. Assim que ela parou, ela sentiu que o caminhão estava começando a inclinar, começando a tombar, o que veio a acontecer, segundo ela, com o veículo já parado. O caminhão tombou, parte da carga ficou esparramada e foi danificado ali o guarda-reio. Mas, gente, depois que a gente fez a live lá ontem, o pessoal do DR pegou... É que não deu para tirar foto porque era muito escuro. Muito escuro. O pessoal do DR pegou e falou assim, ó, o que salvou a vida dessa condutora, desse caminhão aí, foi o guarda-reio. Porque se o caminhão não tivesse caído sobre o guarda-reio, tivesse deslizado um pouco mais, meu amigo, tinha uma pirambeira ali, olha, um barranco que eu vou dizer para você, no mínimo uns 10, 15 metros de profundidade. O caminhão ia lá para baixo, com a condutora dentro. Então foi muita sorte, ela não sofreu ferimentos. Parte da carga, inclusive, caiu nessa ribanceira aí. Não sei como é que eles estão fazendo para retirar a carga hoje, porque hoje ia ser feito o transbordo da carga de farelo. Mas acho que parte da carga ali eles perderam, até porque hoje de manhã choveu, hoje de madrugada choveu, deve ter molhado a carga. Então, foi uma ocorrência que por pouco não vira uma fatalidade, porque o guarda-reio ali salvou a vida dessa condutora. Mas, graças a Deus, nenhum ferimento, e agradecimento mais uma vez às equipes do DR que estiveram presentes e fizeram atuação nessa ocorrência.
Falando em ocorrência, hoje tem ocorrência policial. Hoje, de madrugada. Hoje de madrugada, mais uma tentativa de furto aqui em Porangaba. Aconteceu lá no bairro Rio Bonito. Vamos colocar imagens aí. Segundo os proprietários deste sítio lá no bairro Rio Bonito, houve a tentativa de furto através de arrombamento. A gente vê aí a porta, a janela quebrada, o trinco da porta quebrado. Eles tentaram, em primeiro momento, abrir o quartinho que fica do lado de fora. É um quartinho que fica ferramentas, aquele quartinho de sítio que todo mundo sabe o que tem. Tem ferramenta, tem utilidade, tem de tudo um pouco, né? Tem de bomba atômica a paiol pegando fogo. Tem tudo dentro de um quartinho de sítio, né? Então, eles tentaram abrir o quartinho e pegaram uma escada para subir no telhado. O objetivo deles era ir até a varanda da casa, acessar o telhado e assim poder ingressar no imóvel e furtar os objetos lá dentro. Eles estouraram o portão da entrada e levaram a corrente e o cadeado. Até isso eles levaram. Mas, fora o cadeado e a corrente, eles não conseguiram acessar o imóvel. Eles tentaram também abrir a porta da cozinha, mas sem sucesso. Como eles não obtiveram sucesso no arrombamento, possivelmente através de movimentação do caseiro, os meliantes fugiram do local sem levar nada. Mas fica aí o toque, né, o alerta para os moradores do bairro Rio Bonito. Quem tem a possibilidade regular e legal de ter uma arma dentro de casa, uma espingarda dentro de casa, uma arma registrada em posse domiciliar, quem tem toda a documentação para isso, que tenha. E quando esses vagabundos entrarem, sapeca chumbo, porque é isso que eu faria. Então fica aí o alerta para os moradores do bairro Rio Bonito. Essa ocorrência foi hoje de madrugada. Felizmente não conseguiram levar nada. Bom, vamos finalizar o Jornal ACN de hoje com uma boa notícia. Um convite, na realidade, para você ter um final de semana agradável, é que neste final de semana, neste sábado, é uma festa para toda a família. Até o horário é sugestivo que é uma festa familiar, né? Não é aquela festa que vai até 5 horas da manhã, que só dá, né, curva de rio. Mas é uma festa realmente para a família. Começa às 14 horas e é o Arraiá da Educação, que acontece neste sábado no calçadão de Porangaba, no calçadão ao lado da rodoviária de Porangaba. É uma festa junina, às 14 horas tem apresentação musical, quadrilhas, comidas típicas, tem a premiação de Misses e Misters Caipirinhas, que serão dos alunos, óbvio, né, que farão a apresentação. Então, neste dia 28 de junho, a partir das 14 horas, o tradicional Arraiá da Educação, que promete animar o calçadão ao lado da rodoviária. O objetivo é valorizar a cultura popular, integrar a comunidade escolar. A festa conta com apresentação musical, danças típicas, brincadeiras, comidas e bebidas tradicionais das festas juninas. E entre os momentos mais esperados fica aí o prêmio, ou os prêmios, né, para os Misses e Misters Caipirinhas. A organização convida toda a população para estar presente, para estar engajada, para estar festejando junto com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. É uma celebração de cultura, de convivência comunitária. Então participe da festa junina da educação ao lado da rodoviária ali no calçadão, dia 28, agora, sábado, das 14 até as 9h30 da noite, até as 21h30. Então é um horário bem agradável para todo mundo curtir a festa, pode levar a criança, né? Ainda vai dar tempo de voltar cedo para casa. Maravilha. Bom, é isso, gente. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui e sempre que a gente está recebendo notícia, tem destaque de última hora, a gente solta para você aí. Por isso que eu digo, é importante você seguir as nossas redes sociais, porque quando você está seguindo, você recebe em primeira mão tudo que a gente publica aqui, tá bom? Forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.